Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero começar agradecendo pelo ano de 2021 que nós tivemos aqui no canal. O canal foi criado no dia 1º de maio, portanto foi um ano muito especial. Foram 437 vídeos, foram quase 2 por dia. Pouco antes de eu começar isso aqui, eu fui puxar alguns números que eu nunca imaginei que fosse ter o alcance que nós tivemos aqui. São quase 5 milhões de views, 46 mil inscritos, enfim, eu só tenho a agradecer a todo mundo que confia no nosso trabalho, que nos ajuda, que compartilha, que está inscrito, que comenta alguma coisa. E como eu tenho dito, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue mais longe e ajude, de alguma forma, a gente a entender que é a partir da política que é possível e, na verdade, talvez seja a única forma de mudar de maneira profunda a vida das pessoas. E nesse primeiro vídeo de 2022, eu gravo aqui na manhã do dia 1º, eu quero fazer aqui uma reflexão sobre o filme Não Olhe Pra Cima e as eleições de 2022. E aqui não importa em quem você pretende votar, eu não vou nem citar nomes, porque o mais importante é que a gente tenha consciência da importância que é você eleger um deputado estadual, federal, senador, governador e principalmente o presidente da República. Eu não vou falar aqui de todos os detalhes do filme, mas a sinopse, que está lá na Netflix, inclusive, que é quem produziu o filme, diz: 2 astrônomos medíocres descobrem que, em poucos meses, um meteorito destruirá o planeta Terra. A partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima. O foco do filme é mais a parte científica, mas envolve política. Quem assistiu vai se lembrar. Quem não assistiu, fique tranquilo que eu não vou dar aqui spoilers. Envolve política e políticos que só pensam nos seus interesses pessoais. Ali tem também a atuação da imprensa, tem atuação de poderosos que visam o lucro a qualquer custo. E claro, no filme também tem aqueles que tentam avisar sobre o risco que o mundo corria caso não fossem tomadas medidas, atitudes corretas. E a decisão tinha que ser pensando no bem coletivo e não apenas individual, eleitoreiro e financeiro. E aqui estamos nós, no nosso mundo, no nosso planeta chamado Brasil. Daqui a 9 meses vamos eleger novos deputados estaduais, federais, governadores, vamos renovar 1/3 do Senado Federal e vamos eleger o novo presidente da República. E é o que eu tenho dito aqui sempre em outros vídeos. O Brasil tem tudo para dar certo, mas é a política bem ou mal conduzida que vai ajudar ou piorar a vida das pessoas. Sim, quando se fala de política, está falando sobre a vida, de pessoas que sofrem, que necessitam de alguma forma que a política seja bem feita. Que a gente está falando de gente, Por exemplo, pegar aqui na parte da saúde, a fila para uma cirurgia ou para um exame pode determinar se aquela pessoa que está na fila há alguns meses ou anos, se ela vai morrer antes de ter o diagnóstico feito e antes de ser operada. Política vai determinar se nós teremos creches para as crianças, para que os pais consigam trabalhar, se é que os pais terão trabalho, porque também parte de ações políticas, se nós teremos escolas públicas, universidades públicas de qualidade, se nós teremos segurança, renda, inflação e muito mais, que a gente olha, vê que tem coisa errada e não repara que o que dá errado para a grande maioria, como nós estamos vivendo aqui nesse começo de 2022, dá muito certo para uma pequena minoria. E essa pequena minoria é muito poderosa e quem assistiu o filme vai entender o que eu estou falando. Eu vou pegar um exemplo aqui no Brasil, uma notícia que saiu recentemente, eu vou deixar o link. O lucro líquido trimestral dos maiores bancos brasileiros com ações negociadas em bolsa somou 23 bilhões 161 milhões no segundo trimestre de 2021. Sim, enquanto a gente observa a fila do osso, pessoas passando fome, são 20 milhões de brasileiros hoje que acordaram sem ter o que comer, e mais de 100 milhões se alimentam de maneira insuficiente. Enquanto isso, no único trimestrezinho, mais de 23 bilhões foram para os bolsos de acionistas. Aqui fala em terceiro maior lucro, porque o primeiro foi de 23,65 bi no quarto trimestre de 2019, no governo Bolsonaro. Naquele ano o PIB cresceu 1,2%, menos do que tinha crescido com Temer. Para quem diz que o governo Bolsonaro é ruim porque teve a pandemia. Não, já antes
já vinha muito mal. E o segundo maior lucro foi de 23,22 bi no segundo trimestre de 2015, no governo Dilma, quando naquele ano o PIB caiu 3,5%. Ou seja, nem sempre crise para a maioria significa prejuízo para uma pequena minoria. E sabe quanto de imposto foi pago em relação a esses lucros quando eles são transferidos para os acionistas? Zero, é isso mesmo, zero. Só Brasil e Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Desde Fernando Henrique é assim e continua isento até hoje. Ah, William, mas você então é contra os lucros? Você é contra a iniciativa privada? Não, não sou contra, mas não precisa ser desse jeito. E nesse caso, voltando aqui para a questão do que dá para olhar para cima e observar, puxa vida, o que a gente pode fazer para que isso se modifique? Porque esse lucro gigantesco, ele foi tirado de onde? Foi tirado do povo, porque no Brasil nós temos taxas, de um modo geral, muito altas e juros exorbitantes. E o que o presidente com a equipe econômica poderia fazer? Por exemplo, pegar os bancos públicos e fazerem com que eles, de fato, concorram com os bancos privados. Não só na teoria, mas fazer concorrência para que, a partir da concorrência, as taxas e os juros e outras coisas mais sejam diminuídas e, assim, os lucros ficam menores e fiquem tranquilos. Eles não vão sair do Brasil porque o lucro deles saiu de 23 bi num trimestre e caiu para 5, 6. Porque em boa parte do mundo, o lucro deles é muito menor do que é no Brasil. E detalhe, muitas vezes são os mesmos bancos. E é assim, meus amigos, há muito tempo. E aqueles que se arriscam a colocar o dedo na ferida e dizer, olha para cima, povo, tem coisa errada aí para a grande maioria, mas que dá certo para uma pequena minoria. Aí esses, quando fazem isso, geram a reação dos poderosos, que não querem perder os seus privilégios e os seus lucros e nem querem colaborar pagando imposto em relação a isso, por exemplo, para que quem ganha menos, para que o pobre, o sofredor, tenha o imposto sobre ele aliviado. Porque no Brasil é assim, você paga muito imposto sobre o consumo, e aí quem é mais pobre acaba sendo também penalizado. E quem não quer que essa estrutura seja modificada tem muitos mecanismos para prejudicar aqueles que dizem para o povo, olhem para cima, vamos mudar o que está errado. Por exemplo, pegar só um exemplozinho aqui. Qual que é o sentido de termos tantas pesquisas para as eleições de 2022, se estamos aqui há 9 meses agora, quando eu paro para gravar esse vídeo, mas já tem aí 6, 7 meses que nós temos pesquisas semanais e às vezes nós temos 2 saindo no mesmo dia e a maioria das pesquisas, por exemplo, contratadas por instituições vinculadas ao sistema financeiro. Alguém pode falar, William, mas é porque eles querem orientar os seus clientes. Então, para que divulgar? Então, que isso seja divulgado apenas internamente, inclusive, por exemplo, colocando ali alguma regra para que esses números não sejam vazados. E mesmo que fossem vazados, não teriam, por exemplo, a credibilidade quando este ou aquele canal de televisão divulga, enfim, induzindo o eleitorado a achar que nós temos aí 1 ano e meio das eleições a fazer uma escolha que não será feita agora. E aí acaba que essa coisa de pesquisa força o eleitorado a ir para este ou aquele caminho, deixando de prestar atenção nas ideias, nos projetos, nos candidatos que dizem, olhem para cima, vejam o que está vindo em nossa direção. E a situação no Brasil é tão grave em relação a esse poder que essa pequena minoria tem sobre todos nós, que muitas vezes eu observo amigos meus que compreendem a gravidade dizendo assim, ah não, mas não tem como fazer nada, vamos nos render. Não, nós não podemos nos conformar, porque é aí que entra o papel do povo que de 4 em 4 anos escolhe o seu futuro presidente. E o povo tem a oportunidade, com todas as dificuldades do mundo, dificuldades essas que foram, por um lado, reduzidas porque com as redes sociais a população fica menos dependente, digamos, da mídia oficial. Mas, por outro lado, essas mesmas redes sociais acabam também sendo utilizadas aí pelos poderosos. O que a gente não pode é achar que é assim mesmo e nos conformar, porque não é. Outros países já nos deram exemplos de que é possível, através do voto, você escolher este ou aquele candidato que esteja, sim, preocupado com o povo e convidando o povo para olhar para cima. Agora, cá entre nós, quando a gente fala em povo, todos os candidatos vão aparecer nas campanhas e debates dizendo que querem melhorar a vida de quem? Do povo. Eu nunca vi um candidato ir para um debate ou para uma campanha falando que quer piorar o país, a cidade ou o estado. Mas o detalhe é,
muitos vão fazer de conta que não enxergam o problema que vem de cima. Outros não vão dizer, mas eles estarão nas eleições justamente para atender aos interesses dos que estão em cima, os poderosos. E aí cabe a cada um de nós, né, aprender a questionar, a analisar, a ver se o que o fulano fala guarda coerência com o que ele fez quando teve a oportunidade de fazer. Se o que ele promete, ele também explica de onde vai vir o dinheiro para cumprir aquelas promessas. Então algumas perguntas são básicas. De onde vem o dinheiro? Como que se faz para ter a coisa pública de qualidade? Aí vai parecer, não, só cortar gastos. Onde? Que naquilo que realmente importa, os gastos são insuficientes. Ou alguém acha que nós temos saúde, educação e segurança de qualidade na quantidade que nós precisamos? Aí vai parecer assim, acabar com a corrupção. Primeiro, ninguém consegue acabar, nem no Brasil, nem fora do Brasil. É possível reduzi-la, mas sempre que alguém coloca esse discurso no centro das suas propostas, a gente acaba vendo que no final, quando esse alguém é eleito, a sensação que dá é que a corrupção acaba aumentando. Foi assim com Fernando Collor de Mello e está sendo assim com Jair Bolsonaro. E pouca gente propõe a fazer o quê? A mexer na receita, na arrecadação. Mesmo que você mantenha a carga tributária como está, né, que você não a aumente, mas é necessário corrigir injustiças. Então, para reduzir de quem ganha menos, do pobre, do trabalhador e da classe média, você vai ter que afetar os interesses de quem está em cima. E esse é um ponto que muita gente não tem coragem de abordar nas eleições. Porque, repito, quem está em cima vai fazer de tudo para que este que propõe algo nesse sentido não seja ouvido. E aí a gente tem então que aprender a cobrar os candidatos, porque não basta dizer que, não, eu sou preocupado com o pobre. Todo mundo vai dizer, uns com maior emoção, outros sem tanta emoção assim, mas é importante saber se esse que se diz preocupar com o pobre está disposto a olhar para cima. Porque senão esse mesmo pobre que é utilizado no discurso de muitos vai ter que se contentar com o quê? Terão que se contentar com observar essa estrutura sendo mantida e esse político, caso seja eleito, depois aí quando vê que a situação de fato está ficando dramática, o que ele faz? Muda um programa social que já existia e dá uma turbinada, como foi com o Bolsa Família e como está sendo com o Auxílio Brasil. Mudanças importantes, eu não sou contra o programa em si, mas a gente tem que ter a consciência que não são esses programas que vão resolver o problema, eles amenizam, mas não resolvem. Então, meus amigos, o nosso país não deixará de existir. Ninguém vai vir aqui colocar a placa de fechado, mas ele pode piorar muito como tem piorado. Há 10 anos não crescemos nada, tendo 6 anos de PT, 2 de Temer e 2 de Bolsonaro. Então, ou a gente muda modelo econômico e modelo de governança, ou ficaremos mais 4, 8, 12 anos nos contentando com voos de galinha na economia e mudando esses programas sociais de nome e dando uma leve turbinada para ajudar o povo a não morrer de fome. Então uma eleição é um momento muito importante para que a gente, de fato, saiba escolher deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente. E se a gente olhar para cima e fizer a escolha certa, a gente vai acabar ajudando quem está aqui embaixo. Então, meus amigos, é isso. Eu desejo a todos vocês um feliz 2022 e continue nos acompanhando aqui no canal Politizando. Esse ano promete aí muitas emoções e estaremos aqui dando o nosso máximo para ajudar o Brasil a tomar consciência de que ou a gente olha para cima e de fato faz a escolha certa, ou teremos mais 4 anos de muita dificuldade. Valeu e até o próximo vídeo.